A Palavra de Deus. Meu prezado amigo, minha amiga, a reflexão desta manhã estará sendo orientada pela Palavra de Deus, logicamente, baseada no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, verso 20, e 8, verso 1, 2 versículos apenas. E nós estaremos falando sobre a excludência de responsabilidade diante de Deus. Os dois textos dizem o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E no segundo texto ele diz: agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós iniciamos esta reflexão com um questionamento feito ao amado telespectador, e é o seguinte: como vai a sua vida? Referimos-nos não somente à sua vida financeira, profissional, matrimonial, à sua vida relacional, mas, sobretudo, à vida espiritual. As primeiras citadas estão ligadas a contingências materiais, físicas, porém a última delas é de natureza puramente moral e espiritual. Certo é que estamos vivendo dias muito avançados tecnicamente falando, com tantas coisas maravilhosas acontecendo, tantas descobertas sendo feitas como elementos de muita atração para o gosto de cada pessoa, de modo que esse sucesso, além de encher os nossos olhos, também apetece o desejo da nossa participação como apreciadores. Satanás fez uso dessa arma perigosa diante do Filho de Deus, lá no alto de um monte, quando o tentou televisivamente, numa mostragem de valores e grandezas, oferecendo-lhe tudo o que pretensa e ousadamente se arrogava o direito de dono, se Jesus apenas se prostrasse diante dele em sinal de reverência. Foi muita ousadia como inimigo de Deus, fracassado no seu propósito, embora não desistindo em sua pretensão. Virou-se para a criatura humana que Deus fez e buscou vingança nelas, porque em assim fazendo estaria ferindo a sensibilidade do Criador, que criou o ser humano para, no mundo, honrar a sua pessoa soberana e exaltar o seu nome para sempre, enquanto no mundo os seres humanos estivessem. Nessa investida, logrou êxito porque o ser humano recém-criado era apenas um ser mortal, sem atributos e capacidades especiais para enfrentá-lo, diferente do Filho de Deus, contra quem ele investiu e foi rechaçado. Todavia, isso não exclui a sua ousadia e muito menos a sua ação voltando-se contra ele, contra nós. Quem nos faz a descrição muito clara e perfeita desse fato é o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Vejamos o quadro, demonstrando situação única entre judeus e não judeus, em função dos benefícios da graça de Deus, diz ele, o Escritor Sagrado. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o bem, que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem, enganam, sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra.
A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Em outra oportunidade, ainda falando aos irmãos da cidade de Roma, o apóstolo aborda de modo contundente a sua revolta contra o precário testemunho dos cristãos, o que comprometia a beleza, a pureza, a simplicidade dos servos de Deus em Cristo Jesus, exortando-os contra a impiedade de vida em relação aos ensinos e à vida do Salvador. Mostra-lhes o apóstolo, de modo bastante claro, que Deus é justo quando olha, julga e castiga pessoas porque não creram nele, embora tenha revelado o seu poder divino e a sua presença em tudo o que criou. O salmista canta diante de toda a humanidade os feitos poderosos deste Deus maravilhoso, a quem o ser humano contempla, mas não tem o seu coração bem direcionado para ele com pleito de gratidão que deveria partir do seu coração. Assim canta o salmista nesses versos, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E veja-se que a nossa contemplação é de uma pequena parte do infinito distante de nós, cabendo-nos contemplar uma pequeníssima parcela celeste ao nosso alcance. Com toda essa beleza contemplativa que Deus nos oferece, além da beleza material deste mundo que nos cerca e que nos faz bem saber e conhecer, as belezas celestiais superam infinitamente todo e qualquer esplendor. Dilo muito bem e inspiradamente, poeta sacro nos versos e melodia cristãos, a beleza do céu que aguarda a chegada de todos os que caminham nesta vida, confiados, amparados e seguindo a Cristo Jesus, os quais indiscriminadamente estão na excludência de responsabilidade diante de Deus. Porque agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não podia fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Não resta a menor dúvida de que o preço da nossa salvação foi altíssimo para Deus, pois o mais precioso que ele tinha era o seu Filho amado. E assim mesmo, Deus não o poupou, mas o entregou na plenitude do seu grande amor por cada um de nós. Afirma-nos assim o apóstolo João quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a nós o sacrifício do seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ninguém fica excluído dessa bênção, a menos que rompa com o seu Criador, o que muitos têm feito. Porém, não lhes imputando tal pecado, Deus tolerante continua apelando a todos os seres humanos distantes dele, para que busquem através exclusivamente do seu Filho. Foi ele que entregou a sua vida à morte para que nós pudéssemos ter a vida eterna no céu. Por que então demorar diante da graça e da tolerância deste Deus? O dia de hoje é meu, é seu, é nosso. O dia de amanhã já não nos pertence. Portanto, o que tivermos de fazer amanhã, com respeito à vida espiritual, devemos fazê-lo agora. Quem já formou tal providência, descansa nos braços eternos do Pai Celestial.
Mesmo no exercício de suas atividades profissionais, faça-o, amigo, com alegria, seja de que natureza forem, faça-o com alegria, como se estivesse servindo ao Senhor. Em Cristo Jesus, nós estamos excluídos de responsabilidade diante de Deus. Ele é o nosso benfeitor. Que Deus o abençoe. A Palavra de Deus